Tu sentes que algo te prende, mesmo já tendo feito terapia, cursos, rituais, talvez o que te trava seja um vínculo invisível com o pai, com a mãe, com os irmãos e que ainda não foi curado. O meu nome é Ruth Pereira, eu sou terapeuta, eu mentora de mulheres que querem atingir sonhos, objetivos e metas, tendo abundância em todas as áreas da vida, se libertando de relacionamentos tóxicos e abusivos. Fica aqui que eu já te explico como é que tudo funciona. Os laços inconscientes da dor, da culpa, da dívida, da lealdade, da exclusão, eles nos colocam numa situação de amarração, como se estivéssemos amarrados a algumas pessoas que nos impede, depois de seguir adiante, seguir a vida, seguir para os nossos projetos. Aí, se tu carregas emoções que não são tuas, por exemplo, o medo, a raiva, a sabotagem, que são dos teus pais, os julgamentos até dos teus pais, dos teus irmãos, por exemplo, irmãos que não se colocam na posição deles. Por exemplo, o de segundo filho, o de terceiro filho, e eles querem tomar o teu lugar, por exemplo, que és primogênito, ou és o segundo filho, mas eles querem o teu lugar. E fica criando esse emaranhamento ali constantemente. Isto não é uma coisa que a gente assuma na, na visão perfeita, logo ali de rompante, que seja uma coisa consciencial, tá? Tu podes não ter consciência que estás a viver esse emaranhamento, o pessoal à tua volta pode também não ter consciência que estás a viver esse emaranhamento, e até o próprio terapeuta pode não ter consciência que estás a viver esse emaranhamento. E às vezes há terapeutas que dizem assim: olha, e agora como é que seria fazer diferente? Só que aquele fazer diferente leva a pessoa a continuar amarrada naquela situação. E isto é inconsciente, tá? Não é consciente. Ou seja, a pessoa não tem noção de que isso acontece. Ok? Ninguém tem noção, ninguém nasce com a ideia de eu agora vou ser emaranhada com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, eu nunca vou desvencilhar dali. Não, ninguém nasce com esta ideia. Isso é facto. Tu não nasces com a consciência disto, tu não cresces com consciência disto. Tu vais no avançar da vida, compreender que isto te está a influenciar, que isto está a acontecer contigo. E depois tu vais quebrando os paradigmas, as crenças, os padrões que te levam a estar preso neste destino e infortúnio com algum familiar. Podes sentir até dificuldade de prosperar, dificuldade de encontrar a alma gêmea mais compatível, divina e fiel. Podes até entrar numa falência porque os teus pais entraram numa falência, tu entras por a fidelidade a eles, então eu não posso ser maior do que eles, eu não posso fazer acontecer de maneira diferente na minha vida, eu tenho que fazer exatamente igual como eles fizeram. Podes criar e repetir padrões familiares, por exemplo, de relacionamentos tóxicos, abusivos. Podes até fazer um comportamento que é aquele comportamento que eu não aconselho a nenhum ser humano, que é se abandonar. Podes escolher te abandonar-te. Esse autoabandono, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que cuidar da minha família e eu vou ficando lá para trás, lá para o fim. Quando houver tempo, eu olho para os meus sonhos, quando houver tempo, eu olho para os meus objetivos, quando houver tempo, eu vou cuidar de mim. Ou os meus pais estão passando por estas fases na vida e eu agora, como é que eu vou seguir em frente com esta situação? Isso pode gerar culpa, pode gerar raiva, pode gerar complexos de inferioridade, de eu não ser merecedora, de eu não ser merecedora, de eu não ser digna de receber essas mais-valias, de não ter merecimento. E
acaba por gerar o quê? Um medo de ultrapassar. Um medo de ultrapassar o pai, um medo de ultrapassar a mãe, um medo de passar por cima, um medo de como é que eu vou invalidar eles. Parece que se eu for por cima deles, se eu for ganhar mais dinheiro do que eles, se eu for fazer coisas diferentes, ligeiramente diferentes do que eles fizeram, eu vou passar por cima deles, eu vou ultrapassá-los. E vai criando cada vez mais bloqueios, cada vez mais impedimentos na vida. Não conquista o relacionamento, não conquista sonhos, não conquista, não se realiza, não prospera. O dinheiro não chega, o dinheiro não consegue fazer aquele comportamento que ele gostaria que o dinheiro tivesse consigo. E vai bloqueando cada vez mais. Vai bloqueando cada vez mais. Mas não precisas de te desesperar e pensar, a minha vida vai ser sempre isto. Não, existe solução, ok? Existe solução aqui e está tudo bem, tá? Tens é que encontrar a solução e te agarrar a essa solução. Na mesa da abúndia, na mesa da abundância, que é aquilo que muita gente busca, e que essas mulheres, quando chegam para mim em consultório, elas mesmas elas dizem: "Ruth, eu quero seguir para diante, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ter aquele relacionamento, eu quero ter aquele relacionamento que eu vejo das revistas cor-de-rosa, que parece que está tudo bem, a gente sabe que existem dias de tempestade, e existem dias de não tempestade, existem dias de sol no relacionamento. E eu quero ter esse relacionamento para mim. Como é que eu faço? Uma vez que eu venho com história, de, por exemplo, de mães que perdem os esposos, os pais, né? Vão perdendo o esposo. E elas vão ficando sozinhas, então elas ficam com medo de ser abandonada e aquilo vai ser abandonado, vou ser abandonada, vai ser traída, vou ser rejeitada, porque muitas vezes a consciência agarra no luto e transforma numa ferida emocional, como o abandono, como a rejeição, como a traição. E eu me sinto sozinha, entro na solidão, entro naquela crença de que mais vale só do que mal acompanhado. Então acabam por ficar sozinhas, se isolar depois do falecimento do esposo e já não voltam a um novo relacionamento e começam se travando. Aí o filho nasce, o filho cresce, o filho fica com, a filha fica com a mesma crença. A mesma coisa que vai com a filha. Ou o mesmo comportamento vai acontecer com essa filha. Ela cresce, ela casa e o marido falece. O marido vai para o outro lado do véu. Aí fica aquele sentimento novamente. Isto é um padrão inconsciente que fica reverberando de mães para mães, para filhas, e fica ali a agir consecutivamente uns seguidos dos outros. Isto é consciente? Não. Posso-vos dizer que a grande maioria das, das mulheres que eu atendo, das pessoas que eu atendo, não têm consciência disto. E muitas vezes chega-se no psicólogo, na psicóloga, e ela só dá a ferramenta de como é que seria fazer diferente, mas não desprograma. E ele começa a fazer as coisas na tentativa e erro e vai demorar mais, e vai doer mais, e vai demorar mais, e vai doer mais, e vai ser de mais sacrifício e vai, aquela sombrazinha vai ficar ali constantemente. Dentro da mesa, que é aquilo que eu faço, aquela prática que eu faço nos meus atendimentos, seja com esse, seja com o Theta Healing, seja com a terapia multidimensional, a gente faz o quê na sessão, durante a sessão? Vamos libertar todos os códigos de lealdade invisíveis que possam existir entre pai e filhos, e, entre mãe e filhos. Vamos libertar também votos inconscientes, pactos inconscientes que possam ter sido gerados. Por exemplo, eu vou dar uma frase que eu li num livro em que a moça dizia que era um casamento por acordo, não era um casamento por amor, era um casamento que o ser de quem ela gostava, o homem de que ela gostava, iria fazer por vontade da empresa,
e da família, contrato com a família, ele não conseguia casar por vontade, por amor, ele tinha que casar com vontade da família para prosperar a empresa, para aumentar mais a empresa. Aí ele ia casar com essa moça, mas ele estava apaixonado por outra, e essa outra também estava apaixonada por ele. E o envolvimento, a outra moça com que ele tinha o casamento obrigatório, de acordo, acaba vendo a moça, eles se envolvendo, os dois, o casal apaixonado se envolvendo, e a que está apaixonada por ele pensa exatamente isto: vais ter que te habituar, porque daqui em diante o casamento somos nós três. Isto é um voto que ela cria, tá? Isto é um voto que ela criou ali, ela criou este voto, e como é que esse casamento daqui em diante provavelmente vai continuar a ter três pessoas? Como é que se aqui, nesta realidade aqui, como é que eu vou desprogramar isso? Eu vou ter que quebrar esse voto que é inconsciente. Ali foi feito conscientemente, mas existem votos que a gente faz também inconscientes. Votos conscientes e inconscientes têm que ser quebrados, seja desta vida ou de vidas passadas. Emoções herdadas de familiares, como a culpa, a rejeição, o medo, o abandono, a traição, a humilhação, que não foram libertadas ou liberadas nas gerações que vieram antes, também têm que ser libertadas aqui, e a mesa também ajuda a desprogramar tudo isso. O atendimento, a consulta também ajuda a desprogramar tudo isso. Fragmentos de alma presos em outras dimensões, em histórias até da própria linhagem, que levam a pessoa a repetir a mesma ação, porque está lá preso numa outra dimensão. Se está preso numa outra dimensão, ele está emanando energia para aqui, segundo a física quântica, né? Ele está emanando energia para aqui e está fazendo com que a pessoa repita os mesmos padrões consecutivamente. Isto é tudo inconscientemente, tá? Tudo forma inconsciente. Quando eu paro para analisar a minha vida, fazer uma retrospectiva, e ao fazer a retrospectiva eu encontro um, dois, três, quatro, cinco situações, todas idênticas, eu estou vivendo um padrão da minha vida. Como é que eu sei que eu estou vivendo isso? Vai ter que parar para analisar. Eu sei que as pessoas geralmente dizem que não têm tempo para analisar a sua vida, não têm tempo para fazer journaling, não têm tempo para nada. Sei que elas levam o tempo inteiro dizendo isto, mas tirem pelo menos 5 minutos na semana para vocês analisarem os comportamentos, analisarem o que é que aconteceu ao vosso redor, analisarem o que é que está acontecendo na vossa vida e perceber o que é que vocês querem levar dali para diante e o que é que vocês querem deixar para trás. E levem para a terapia, façam terapia constantemente. E como é que a mesa vai limpar aqui tudo isto? A mesa corta os laços amorosos, os vínculos amorosos nocivos, sejam desta vida, de outras vidas, sejam dos meus ancestrais ou dos meus antepassados, ou das pessoas que eu fui em outras vidas, que estejam noutras dimensões. Vai acessar tudo isso e vai liberar isso. Também é feito outra coisa que é integrar com leveza que eu posso pertencer a esta família, mas escolher de forma diferente. Eu não tenho que ser obrigatório escolher, exercer, pertencer e exercer e executar tudo de igual maneira. Eu posso pertencer numa família, mas escolher fazer de maneira diferente, de maneira mais autónoma, de maneira mais leve, sem culpa, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser abandonado, sem medo de ser traído. Que a partir daqui, o que é que a nossa mente faz? Ela vai atrair exatamente aquilo que ela mais teme. Então, se a mente vai atrair aquilo que mais eu temo, a partir do momento que eu trago o download, que eu sei viver sem medo de ser abandonado, sem medo de ser traído, sem medo de ser humilhado,
e que eu posso ser aceito, que eu posso ter um relacionamento, que eu posso ter abundância, que eu posso ter abundância financeira sem medo de ultrapassar os meus pais e que é direito meu ultrapassar eles sem culpa, eu libertar do campo, do meu campo, que eu tenho um campo aqui, também vai ser libertado também do campo do cliente, no caso que eu estou a falar do meu campo, o campo da ancestralidade, a liberação do campo da ancestralidade, do que é pesado na ancestralidade. Imagina aquelas famílias que vêm com muita história pesada de escravatura, de pobreza, de miserabilidade. Imagina uma linhagem assim bem pesada de presos, de mortos, de assassinatos, bem pesada, e isso está tudo numa só pessoa. A vida dela vai ser difícil. Como é que ela pode melhorar essa situação? Passando aqui na terapia, fazendo uma sessão, libertando-se dessas programações, libertando dessa informação e, e trazer também a força da linhagem sem se sentir aprisionada. E aí a gente vai tirando todos esses emaranhamentos que vieram dos vossos ancestrais, que ficaram presos, que vocês veem, por exemplo, mãe fazendo exatamente o mesmo comportamento da avó, pai fazendo exatamente o mesmo comportamento do avô. A gente vai se libertando desses emaranhamentos, irmão fazendo os mesmos comportamentos da família materna, da família paterna. E parece que a pessoa vai se aprisionando aqui, tentando fazer de maneira diferente. E parece que vão culpando ela. E tudo isso vai ser libertado na sessão. Tudo isso vai ser libertado na consulta. Tudo isso é libertado nos treinamentos. Há pessoas que às vezes só precisam mesmo de treinamento para dar aquela virada, só às vezes só precisa da imersão para dar aquela virada, só precisa da vivência para dar aquela virada. Mas há outras que têm que ir mais profundo, precisam do atendimento, fazer a coisa com o atendimento para ver se ah, as coisas destravam mais. Que às vezes também é uma falta de informação no campo. Ok? E dentro do atendimento a gente programa de maneira diferente do que é uma vivência, do que é um, um treinamento. Então, se tu estás aí cansado de honrar a família dessa forma pesada, lembra-te que tu podes honrar a tua família sem carregar o peso dela. E a mesa quântica da abúndia ou a mesa da prosperidade podem te ajudar a soltar essas amarras e caminhar com leveza, como adulta e não como uma filha ferida. Na descrição do vídeo, lembra-te de deixar aqui o joinha, se esqueci do joinha. Lembra-te, na descrição do vídeo está todos os meus contactos. Vai lá e me chama.